dia, pessoal. Nessa videoaula a gente vai estar falando como é que os sistemas de equações do segundo grau podem ser apresentados em um problema envolvendo situações textuais, ou seja, nós não vamos fornecer o sistema de equações diretamente. A gente vai fornecer um problema onde uma das competências que vocês terão é extrair da informação textual duas equações que formem o nosso sistema. Então vamos ver uma situação que envolve esse tipo de problemas. Podemos encontrar também problemas que resultem na construção de um sistema de equações do segundo grau. Veja só um tipo de problema onde a gente citou a questão parecida com isso quando a gente estava aprendendo equações do segundo grau. Um retângulo possui sua altura x e sua largura y. A área desse retângulo é igual a 56 centímetros quadrados e seu perímetro é igual a 30 centímetros. Calcule o valor das medidas da largura e da base desse retângulo. Eu até admito e aceito que é um tipo de questão que você pode tentar desenvolver por lógica. Porém, caso não conseguimos, não serão todos os problemas que serão possíveis de resolver por lógica, nós podemos resolver matematicamente falando. Como que nós conseguimos extrair duas equações a partir desse enunciado? Reparem que o problema nos informou o valor da área do retângulo e o valor do perímetro desse retângulo. Então, uma equação será em função da área e a outra equação será em função do perímetro. Vamos visualizar esse retângulo e vamos tentar a partir daí extrair essas informações. Nós temos um retângulo cuja altura é igual a x e a largura igual a y. Foi informado que a área desse retângulo é igual a 56 centímetros quadrados. Nós sabemos que a área de um retângulo é o produto da base pela altura. Então, nós temos a primeira equação, x vezes y, dando 56. A segunda informação fala sobre o perímetro desse retângulo. Nós sabemos que o perímetro é o somatório de todos os lados da figura. Ou seja, nós vamos somar duas alturas x e duas larguras y, igualando ao perímetro informado de 30 centímetros. 2x mais 2y igual a 30. Então, reparem que o primeiro empecilho dessa questão, que é encontrar as duas equações, nós já resolvemos. Propriamente, caímos na resolução anterior, né? Eu quero que vocês encontrem os valores das variáveis x e y, sendo que elas multiplicadas resultam em 56 e o dobro da variável x mais o dobro da variável y é igual a 30. Reparem que, a princípio, ela não se apresenta como um sistema de equações do segundo grau. Porém, como as variáveis estão sendo multiplicadas na primeira equação, a nossa equação do segundo grau vai se apresentar futuramente. Então, vamos isolar a variável x na segunda equação. Isolando ela, nós temos que 2x é igual a 30 menos 2y. Logo, a variável x será igual a 15 menos y. Vamos substituir o valor de x na primeira equação. X vezes y é igual a 56. Se x a gente encontrou que vale 15 menos y, x vezes y passará a ser o quê? 15 menos y vezes y, resultando em 56. Vamos aplicar agora a propriedade distributiva da multiplicação, nada de chuveirinho, no lado esquerdo dessa equação. Teríamos 15y menos y ao quadrado menos 56. Passamos o termo 56 do lado direito para o lado esquerdo. Veja que agora nós temos a nossa equação do segundo grau da variável y. Então, nós temos que encontrar os valores da variável y que satisfazem a essa equação.
Identificando nossos coeficientes, a gente conclui que o A é menos 1, o B é 15 e o C é menos 56. Calculando o nosso delta, B ao quadrado menos 4AC, o nosso delta será o quadrado de 15, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 56. Encontramos um delta positivo igual a 1. Temos os coeficientes e temos o delta? Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro, com sinal positivo antes da radiciação de delta, nós teríamos menos b mais raiz de delta sobre 2a como sendo menos 15 mais raiz de 1 sobre 2 vezes menos 1. Encontraríamos a primeira solução de y como sendo a divisão de menos 14 por menos 2. Encontramos um valor de y igual a 7. Fazendo agora a fórmula de Bhaskara com sinal negativo antes da radiciação, a nossa variável y passaria a ser a divisão de menos 16 por menos 2, um y igual a 8. Então, repare que nós temos dois valores para a variável y. Consequentemente, teremos dois valores para a variável x, uma em função de cada valor de y. Temos que agora encontrar os respectivos valores da variável x. Nós vimos que nesse sistema o valor de x é igual a 15 menos o valor de y. Utilizando o y igual a 7, a gente conclui que o valor de x é igual a 15 menos 7, ou seja, 8. Encontramos a nossa primeira solução, que será o par ordenado 8 e 7. Encontrando agora o valor de x em função de um y valendo 8, se x é 15 menos y, o valor de x será 15 menos 8, que é igual a 7. Logo, a nossa segunda solução será 7, 8. É um retângulo que pode ter 8 de altura e 7 de comprimento, ou um retângulo que terá 7 de altura e 8 de comprimento. Reparem que se a gente substituir esses pares ordenados no nosso sistema, ele irá satisfazer a ambas equações. Então tem sempre uma prova real que vocês podem estar utilizando para verificar se não cometeram nenhum erro. Esse retângulo então possui 7 de comprimento e 8 de altura, ou 8 de comprimento e 7 de altura. É uma extensão dos problemas envolvendo sistemas de equações do segundo grau, porém agora envolvendo probleminhas textuais. Beleza? Então vocês já estão prontos para resolver os problemas envolvendo sistemas de equações do segundo grau. Aquele abraço, até quarta-feira.